24 horas depois de anunciar Edmar Moreira Camata para o cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o futuro ministro da Justiça voltou atrás. Flávio Dino trocou a indicação devido a polêmicas que surgiram por conta das mensagens de Camata nas redes sociais. O novo escolhido é o policial rodoviário Antônio Fernando Oliveira. A mudança foi anunciada agora há pouco no CCBB em Brasília. Vamos dar uma olhadinha. Não se trata de um julgamento sobre posições pretéritas de quem quer que seja, mas sim de avaliação quanto à existência de condições políticas para liderar a equipe. E é óbvio que, em meio a polêmicas, você acaba por dissipar energias, numa área em que nós precisamos de foco. Ontem mesmo eu mencionei que já temos um gigantesco desafio na preparação da posse. Então, faço questão de assinalar o meu reconhecimento ao excelente currículo do policial Camata. Tudo quanto dito, portanto, permanece válido, e ele permanece, obviamente, vinculado à Polícia Rodoviária Federal. Não há, portanto, nenhum julgamento de desvalor em relação a ele, mas apenas uma avaliação puramente política. Qualquer que seja o dirigente, a dirigente, que esteja cercado de polêmicas, é claro que é muito difícil que, numa área sensível, o dirigente consiga se dedicar com a largueza e a profundidade necessária. Edmar Camata recebeu diversas críticas de aliados de Lula no passado pelo apoio irrestrito e declarado à Operação Lava Jato. Vamos vendo aí alguns posts que ele fez de apoio à Lava Jato, ao ex-juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol. Agora, aí um post dele no Facebook, se não me engano, uma palestra que ele assistiu de Sérgio Moro. Agora um outro que ele colocou, a favor da Lava Jato. Vamos voltar aqui para o nosso debate. Ministro, o senhor já esteve à frente, comandou o Ministério da Justiça, estava à frente da Polícia Rodoviária Federal. Flávio Dino admite que foi uma troca de indicação puramente política. Não deveria ser técnica? Veja, a escolha de certos cargos da PRF ela é técnica. Agora, as cabeças têm que ter um afinamento com o ministro e dentro de uma avaliação que o ministro faça do que é melhor para o órgão. Quando eu assumi o Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal não passava por esse tensionamento que nós vimos nos últimos dias do governo Bolsonaro. A Polícia Rodoviária Federal, ela precisava ser valorizada, ela precisava ter alterações. Nós empreendemos isso, nomeamos a primeira mulher que foi diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal e que teve um comportamento exemplar. Agora, no governo Bolsonaro, nós tivemos uma politização excessiva deste órgão. Todo mundo viu o que aconteceu no período eleitoral. Nós vimos aquela situação que aconteceu com aquele rapaz que foi assassinado por policiais rodoviários federais em situações abusivas e com uma inércia da própria corregedoria, sinceramente, pelo que soube. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal tem que ser pacificada e comandada em uma situação que ela deixe de ser politizada. E aí acertou, me parece, o ministro Flávio Dino. Porque, independentemente de qualquer julgamento que você possa fazer, não se trata de censura política, opiniões, não é isto, claro. Mas uma pessoa que já entra num órgão que precisa ser conduzido para pacificação sobre um foguetório de opiniões bastante polêmicas, evidentemente não teria condições de aguentar aqueles encargos que são necessários para essa polícia. O ministro Flávio Dino, que é um homem, é um democrata, é uma pessoa comprometida com o Estado de Direito, escolheu uma pessoa quando percebeu que esta pessoa não teria condições de fazer com que a PRF se fosse recolocada num lugar de polícia republicana e de polícia de Estado por uma pessoa que já nascia sob um fogo intenso de diversas forças políticas, fez a substituição.
uma postura correta do ministro. Nós precisamos pacificar a PRF, precisamos despolitizar a PRF, precisamos ter alguém no comando que não esteja submetido a nenhum tipo de críticas à esquerda, à direita, ao centro, de baixo, mas alguém que tenha liderança para comandar a tropa. É isso que precisa, neste momento, ter a Polícia Rodoviária Federal. Um momento anômalo por força das situações que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro, que contaminaram esta polícia, lamentavelmente. Hélio, o ministro nos diz que não se trata de censura política, mas os posts dizem respeito a um posicionamento político do Edmar Camata favorável, não é nem ao governo Jair Bolsonaro, é à Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. Qual que é a sua avaliação? Pois é muito triste, Raquel, que seja considerado uma polêmica e, portanto, inaceitável uma pessoa que defende uma operação, independente de nome, Moro, Dallagnol, mas uma operação que investigou, condenou e prendeu, pela primeira vez, grandes políticos envolvidos e pessoas da sociedade privada que estiveram envolvidas com corrupção. É muito triste que isso aconteça, Raquel. Claramente, isso aconteceu por causa disso, por causa da defesa prévia do indicado pela Lava Jato. Agora, eu queria voltar um segundinho à questão da nossa responsabilidade fiscal. Eu concordo com o Stefan que se a gente não tiver responsabilidade fiscal, não tem sustentabilidade de políticas sociais. Esse é o ponto do Brasil, né? A gente, se não tiver uma âncora que limite os políticos, não vai funcionar. Por exemplo, na Europa, que o José Eduardo mencionou, lá também tem, inclusive, tratados, que no nível constitucional ou acima, Tratado de Maastricht, que obriga os países a ter um resultado fiscal, não pode ser superior a 3% de déficit público, nem pode ter dívida acima de 60%. Já houve momentos que isso foi violado? Sim, como na pandemia, acontece, mas você tem a âncora lá estabelecida. O Brasil não é 3% de déficit. Pelo orçamento que está aí, apresentado para o ano que vem, nós vamos ter déficit total, déficit nominal, de 8,5% do PIB. Muito maior. E a nossa dívida já está acima dos 60% da Europa. Então, países que são mais sofisticados que nós têm uma regra fiscal, uma âncora fiscal, uma algema fiscal tão forte ou maior que a nossa. A gente que tem políticos que se acostumam a atacar os recursos públicos, querendo crer que não é um volume limitado. Eles não entendem que isso é um tapete, que o dinheiro não nasce em Brasília. Eles acham que vamos criar aqui um espaço fiscal. Na verdade, eles não criam espaço fiscal. Eles estão criando um espaço legal. Só que esse espaço legal tem que ser financiado por dívida. E essa dívida vai ser paga por todos os brasileiros. Então, a sustentabilidade da política social fica prejudicada. Este é o problema. Hélio, esse debate do teto de gastos é apaixonante, ainda mais para mim, que venho da economia, mas por obrigação profissional. Eu vou voltar o nosso debate para a PRF. Samanta, faz sentido para você essa troca? Vou lembrar que Camata, para a gente ser justo, foi também uma indicação política. Ele foi indicado pelo governador Renato Casagrande, ligado, né, ao PSB de Flávio Dino. E agora ele é trocado por conta das suas postagens a favor da Operação Lava Jato. O ministro Cardoso coloca um ponto que tem que ser levado em consideração, que é essa necessária despolitização da PRF. Qual que é a sua avaliação? Essa é uma prerrogativa do ministro de ter uma equipe em quem ele confie. O que eu discordo, novamente, do ministro é porque eu também não entendo que seja uma censura política, porque um policial se colocar favorável à Operação Lava Jato, que foi uma operação que deflagrou o maior esquema de corrupção pelo qual o nosso país passou, é algo que eu entendo como natural. Me causaria estranheza um policial que não defendesse uma operação de combate à corrupção. Eu não vejo isso como uma politização ou algo que impedisse ou causasse algum tipo de conflito no exercício da função dele. Eu não estou dizendo aqui que não houve excessos na Lava Jato, mas em si foi uma operação que efetivamente desvendou um grande grau de corrupção no nosso país. Então, eu acho natural um policial se colocar a favor da Lava Jato e não o contrário. Mas essa é uma decisão política
do novo ministro da Justiça. E ele parecia incomodado, né? Ele deixa claro que é uma decisão política, que ele não está tomando aquela decisão por técnica, né? Que ele já havia feito a escolha. Claro, ministro, por favor. Eu, com todas as vênias e respeito que eu tenho para a professora Samanta, que é a pessoa que eu tenho um carinho especial, a fala dela é paradoxal. Porque, de fato, a Lava Jato cometeu abusos. E aí eu poderia pegar pelo outro lado. Seria correto um policial defender uma operação que praticou abusos? Veja, a Lava Jato é polêmica. Ela tem a virtude de combater a corrupção, mas tem o desvalor e a desvirtude de ter abusado do Estado de Direito e praticado violações impensáveis e inomináveis. Ora, ela passa por uma disputa política. Todos nós teremos nossa posição. Alguns botando mais tinta nos abusos, outros mais tinta nas virtudes. E eu vou colocar uma pessoa neste contexto para comandar uma polícia que foi politizada? Não. Acertou, Flávio Dino. Ou seja, a própria doutora Samanta reconhece que houve abusos. Eu não posso ter um policial defendendo abusos. Ou seja, essa é a outra ótica da fala dela. Razão pela qual vamos aseptizar o máximo a Polícia Rodoviária Federal para que seja uma polícia de Estado. Outra observação, discordância também fraterna com o meu querido colega de mesa. Eu não concordo com a generalização da expressão políticos, como não concordo com a generalização economistas, como não concordo com a generalização empresários. Há políticos que são discordantes da responsabilidade fiscal, há que são os favoráveis. Há os honestos como os empresários, como os economistas. Então, por favor, políticos não são irresponsáveis. Existem pessoas irresponsáveis e pessoas responsáveis. Como existem empresários responsáveis e empresários irresponsáveis. Essa generalização, a meu ver, com todas as vênias, é muito nociva. Eu, por exemplo, defendo a responsabilidade fiscal. Defendi a lei de responsabilidade fiscal, inclusive sendo do Partido dos Trabalhadores, no momento em que o governo Fernando Henrique aprovou a lei de responsabilidade fiscal. Mas sou contra colocar isso na Constituição. Então, portanto, não vamos atribuir a pecha a políticos de irresponsáveis, porque responsabilidade e irresponsabilidade existem em quaisquer dos setores da sociedade, inclusive no meio empresarial, no mercado, nos trabalhadores e nos sindicatos. A provocação é irresistível e eu jogo ela para o nosso economista. Dá para generalizar políticos, economistas, empresários responsáveis, Stefano? Acho que nessa parte o ex-ministro está correto, realmente generalizar não faz muito sentido. Agora, eu acho que tem dois pontos que dentro da economia e dos estudos econômicos que já foram feitos em outros países, tem dois pontos que são bastante consensuais, assim, que são pontos pacíficos, né? Acho que o primeiro é a corrupção em geral em diversos países onde ela foi estudada, ela é um fator negativo para o crescimento de longo prazo, para a fábrica social, né? O tecido social de crescimento, as pessoas se motivarem a trabalhar, a empreender. Então, a defesa, né, ou seja, contra a corrupção, teria que ser ponto pacífico se você quiser um país melhor, independente da sua orientação, né? E o segundo ponto é a questão da violência, né? A gente vê diversos países, como por exemplo o México, que é um competidor nosso por atração de capital e de investimento. Nas regiões mexicanas onde tem muita violência de gangues, de grupos e tudo mais, ausência de Estado, você tem menos crescimento e menos investimento. Então, a gente precisa ter esses dois pontos pacíficos dentro de uma estrutura de governo, né? De que a corrupção não pode ser tolerada de jeito nenhum, independente de onde quer que você esteja, de posição social, ou governo político ou coisa do tipo. E a questão da violência. Ela mina o crescimento, além de todas as questões de liberdades pessoais e tudo mais. Então, nesse sentido, acho que o país como um todo precisa redesenhar algumas políticas em ambos os lados aí, tanto na questão do combate da corrupção, o que ficou de legado da Lava Jato, que seja estendido para frente, e a questão da violência, que a gente precisa evitar que isso aconteça ou que se torne algo comum na sociedade daqui para frente, seja violência policial do Estado, obviamente os locais onde a polícia não consegue entrar, né, que a gente sabe que existem também e são obviamente super negativos para o crescimento daquela região, para o desenvolvimento econômico daquela região, né? Outra provocação perfeita, Samanta, eu jogo para você. Que legados positivos e negativos ficaram da Operação Lava Jato?
Eu acho que os legados mais positivos foi justamente evitar o aparelhamento, por exemplo, das empresas estatais por políticos, né? Maior transparência, essa relação público-privada que não foi tão benéfica, empresas que abusavam, né, do governo, das amizades com o governo para terem benefícios econômicos. Eu acho que essa, na verdade, foi a grande contribuição da Lava Jato de desvendar um grande esquema de corrupção que existia no país. Talvez o malefício é porque houve realmente uma série de abusos, e aí eu concordo com o ministro, a direitos individuais. Mas isso tem que ser corrigido por quem? E aí é o meu contraponto, ministro, novamente a questão do policial ser favorável à Lava Jato. As eventuais irregularidades que aconteceram na Lava Jato devem ser corrigidas pelo Poder Judiciário, e o foram, só que isso leva tempo.